E aí pessoal, tudo bom? Então, como eu já havia adiantado no último encontro com quem estava na sala, é, estamos aqui construindo a última atividade avaliativa do semestre para Medicina 106, Fundamentos Históricos, Ético-Políticos e Sociais da Medicina 2, nessa discussão nossa sobre a história da medicina, tentando fazer aqui agora, para finalizar, uma atividade um pouco diferente das anteriores, a partir da metodologia da sala de aula invertida, uma metodologia chamada de ativa. Eu estou apresentando aqui para vocês uma discussão daquilo que vai formar nosso debate avaliativo no finalzinho aqui desse semestre, que vai ser feito de uma maneira um pouco diferente do que a gente já havia construído anteriormente, não só por conta desse vídeo aqui, mas porque eu estou adiantando as questões que a gente vai discutir em sala de aula no nosso próximo encontro. E aí, para finalizar o semestre, a nossa temática aqui de discussão é essa aqui: a história da medicina no Brasil e as práticas integrativas e complementares. As práticas integrativas e complementares, para quem nunca ouviu falar delas, é aquilo que comumente as pessoas costumam chamar de medicina alternativa. Mas é muito mais que isso. A gente poderia dizer que são racionalidades médicas diferentes que têm se integrado e têm se expandido no sentido de ocupar determinados espaços nos processos de cura no mundo ocidental desde a década de 1960 especificamente. É algo que a gente também vai discutir aqui. A ideia é sumariar essa temática aqui pelo vídeo para vocês, que vocês possam realizar a leitura do material que eu estou encaminhando por e-mail, e vou deixar as indicações de materiais complementares na descrição do vídeo também, para que a gente possa realizar o debate na próxima aula a partir de uma atividade que eu vou passar para vocês, um conjunto de 3 questões que eu vou pedir para cada grupo, né, nossos grupos já formados para os debates avaliativos, para que cada grupo possa responder essas 3 questões que eu vou apresentar no final do vídeo. Mas aí, para apresentar mais especificamente as questões aqui relativas a essa temática, eu lembro o seguinte: no capítulo Breve História da Medicina Brasileira, do Livro Martiri Júnior, que eu já encaminhei para vocês e que eu discuti na última aula, tem questões importantes assim, a se observar em relação às transformações dos processos de cura aqui no Brasil, né, nas transformações históricas desses processos, de maneira institucional, de valorização e visibilidade dos diferentes conhecimentos ou racionalidades médicas existentes, desde lá do século XVI, desde o início da colonização, a partir do contato, da mescla e do conflito entre esses saberes, aí desde os conhecimentos holísticos, os xamânicos, dos indígenas, né, das sociedades indígenas existentes no território brasileiro, com o choque microbiano, que a gente discutiu a respeito disso também em sala, com a maneira como patógenos não existentes aqui nas Américas provocaram a disseminação de inúmeras doenças, passando pelas enfermarias jesuíticas que foram instaladas e depois da expulsão dos jesuítas se transformam em hospitais, especialmente hospitais militares, pela instalação das primeiras instituições hospitalares, com destaque aí para além das antigas enfermarias jesuíticas, para Santas Casas de Misericórdia, começar pela Santa Casa de Santos, lá fundada por Brás Cubas em 1543, pela presença do amplo universo de curadores que vão se disseminar por todo o território brasileiro, na colônia e no império, especificamente na ausência de médicos formados, sobretudo, né? E aí a gente está falando especialmente dos cirurgiões barbeiros e outros curadores, benzedores que estão em atuação por todo o território, até a institucionalização do ensino médico em terras brasileiras no início do século XIX, especificamente a partir de 1808, com a fundação das primeiras escolas de medicina e cirurgia no Brasil, lá em Salvador, e depois, pouquíssimo tempo depois, coisa de quase 2 meses depois, no Rio de Janeiro. Então são questões assim que são discutidas basicamente nesse capítulo, que a gente já começou a conversar a respeito dele em sala de aula.
e que é importante para observar a maneira como essas questões específicas dos conhecimentos médicos ou das racionalidades médicas se formou ao longo do tempo aqui no Brasil. E é coroado, vamos dizer assim, esse processo lá no século XIX com a institucionalização do ensino médico, que vai se concentrar muito ainda apenas em Salvador e o Rio de Janeiro, e vai começar a se ampliar na virada do século XIX para o século XX apenas, né? Então tem algumas questões assim só para ilustrar esse longo processo de transformações dos conhecimentos ou das racionalidades médicas, de como elas se misturam ou de como elas vão passar por processo de anulação, etc. Aqui uma primeira representação desses processos aí é uma prática de sucção, que era uma espécie de sangria praticada pelos tupinambás. Essa é uma gravura francesa do século XIX que tentava ilustrar essa técnica entre os tupinambás especificamente, de como acontecia. Obviamente é uma representação dos conhecimentos das racionalidades médicas existentes entre as sociedades indígenas no território brasileiro, aí no caso do século XVI. Aqui também outra questão, né, que está intimamente ligada ao encontro de diferentes mundos nesse momento aqui, no início da colonização, o chamado choque microbiano, né, a disseminação de novos patógenos que provocam a chegada de doenças, disseminam essas doenças, que se transformam em surtos epidêmicos no século XVI ainda. E essa aqui é uma gravura do Theodore de Brie, representando o processo de adoecimento e morte entre os tupinambás na época que o Hans Staden, um navegante europeu, era prisioneiro dos tupinambás, e aqui especificamente o chefe tupinambá e sua família adoecendo em relação à chegada desses novos patógenos. Uma outra questão muito mencionada no texto também é a instalação das chamadas enfermarias jesuíticas, a maneira como os jesuítas, para além de realizar seu trabalho de evangelização, também preocupados em promover aquilo que a gente poderia dizer que os primeiros cuidados de assistência médica durante o período colonial, e aí não apenas a partir dos conhecimentos da racionalidade médica ocidental, mas já mesclando esses conhecimentos com os conhecimentos aqui instalados nas sociedades indígenas, como ocorreram, por exemplo, os processos de soma desses diferentes conhecimentos, né? Como eles foram se misturando, por exemplo, durante esse período específico até a expulsão dos jesuítas. E a instalação da primeira Santa Casa de Misericórdia, no caso a Santa Casa de Misericórdia de Santos, lá em 1543, essa aqui é uma representação de 1836, na verdade, dessa primeira Santa Casa, para a gente pensar como é que essas experiências de serviços de saúde elas foram também sendo disseminadas pelo território brasileiro ao longo do tempo, tanto na colônia quanto no Império, né? A gente pode dizer que as Santas Casas são as mães da ideia de hospital que a gente tem no Brasil hoje, né? São as primeiras instituições, digamos assim, mais voltadas para o cuidado médico especificamente aqui no Brasil, e que tinham também relação com o universo religioso. Se a gente for pular para os séculos 18 e 19 e lembrar da disseminação de vários outros tipos de curadores que não os médicos, porque esses estão em falta, porque esses não existem, ou porque há apenas formação médica fora do Brasil até 1808, depois dentro do Brasil uma formação muito localizada e apenas para determinadas pessoas que tivessem condições financeiras específicas para que pudessem estudar. A gente tem uma série de outros profissionais, entre aspas, atuando Brasil afora para proporcionar cuidados em saúde para as pessoas. Então a gente tem aqui um primeiro exemplo que são os barbeiros, né? A gente já discutiu bastante em outras ocasiões a respeito dos barbeiros, a tradição dos barbeiros lá na Europa, uma tradição medieval, uma corporação de ofício, uma maneira como isso aqui está mais disseminado, não necessariamente passando pela burocracia da coroa portuguesa ou do Estado Imperial, de conceder autorizações, mas de como
Esses conhecimentos eles podiam ser transmitidos de um mestre para seus aprendizes de maneira pouco controlada e muito ostensivamente, digamos assim, e dispersa, de forma dispersa pelo território brasileiro, nos séculos 18 e 19, especialmente praticada por africanos. Aqui a gente tem uma primeira representação, barbeiros ambulantes no Rio de Janeiro, pelo Jean-Baptiste Debré, uma gravura de 1835, outra do Debré também, do cirurgião negro, também uma paisagem do Rio de Janeiro, no século XIX, a maneira como os atendimentos também eram realizados nas ruas, né? E não apenas para pessoas de determinadas castas da sociedade, mas a gente vê aqui o atendimento de outros africanos, a primeira gravura também reflete isso. Lembrando que o barbeiro ele não é apenas aquilo que o nome significa hoje, aquele que corta os cabelos, faz a barba, etc., mas aquele que faz pequenas incisões, pequenas cirurgias, aquele que tira dentes, aquele que pode administrar determinados medicamentos, etc., etc., aquele que vai proporcionar determinados cuidados em espaços onde muitas vezes não existe médico. Aqui mais uma gravura também do Debré, representando a loja de um barbeiro no Rio de Janeiro. Na plaquinha aí, não sei se vai dar para ver, mas está escrito barbeiro, cabeleireiro, sangrador, dentista e deitador de bichas. As bichas são as sanguessugas. O que é muito interessante, né, nessas questões todas é o seguinte, que há a representação no ofício dos barbeiros da mescla de diferentes conhecimentos medicinais formulados ao longo do tempo que não são apenas ocidentais. Muitos desses conhecimentos são provenientes, por exemplo, do Ocidente, do Oriente e o Oriente pensado de uma maneira bastante ampla. Eles não estão concentrados apenas no universo europeu, digamos assim, mas no asiático e no africano. Então essas pessoas, por exemplo, elas estão aqui misturando esses diferentes conhecimentos e aplicando-os na população que não tem acesso aos profissionais formados em medicina, por exemplo. Aqui uma última gravura, Joaquim de Lopes de Barros, um barbeiro, uma litografia de 1841, para a gente pensar mais uma vez na complexidade desse universo da saúde no século XIX. O que é interessante dizer que esses profissionais que atuavam por todo o território brasileiro, eles passam a ser perseguidos, né? As suas práticas passam a ser condenadas a partir do processo de institucionalização do ensino médico no Brasil, que se fortalece ao longo do século XIX, tem seu início lá em 18 de fevereiro de 1808 com a Escola de Cirurgia da Bahia, que será a Faculdade de Medicina da Bahia, hoje é a Faculdade de Medicina da UFBA, né, a primeira, seguida pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, e a partir da instalação desse processo de formação dos profissionais médicos no Brasil, paulatinamente você tem a ocupação institucional da medicina nos espaços que antes eram mais ocupados por todos os outros curadores. Então isso é algo a se pensar. Como é que determinadas outras racionalidades médicas, que não apenas a racionalidade médica ocidental, elas começam a passar por um período de eliminação, digamos assim. Esses espaços por elas ocupados anteriormente, pelos benzedores, pelos curadores, pelos barbeiros, etc., vai sendo ocupado pela medicina ocidental. E como muitas vezes esse processo de ocupação se dá a partir da criação de legislações que vão condenar as outras práticas de cura. As práticas de cura que têm elementos das sociedades indígenas, das sociedades africanas, ou de outros conhecimentos, outras racionalidades médicas mescladas que já estão em atuação aqui no Brasil. Esse processo de institucionalização, bem dizer, ele segue forte até hoje. Mas aí há uma novidade. Nos anos 60 do século passado, na década de 1960, aqui no Ocidente, mais especificamente a partir dos Estados Unidos, uma gama variada de conhecimentos começa a ganhar força novamente. Ou seja, diferentes racionalidades médicas, diferentes tipos de medicina, de processos de cura, de técnicas terapêuticas, voltam a ganhar esforço em meio à uniformidade
proporcionada pela medicina ocidental tradicional, digamos assim. E aí, nesse sentido, a gente tem aqui como referência o artigo do Eduardo Alexander Amaral de Souza e Amadeu Terezinha de Luz, que é esse artigo Bases Socioculturais das Práticas Terapêuticas Alternativas, que eu estou indicando para vocês também, que mostra como é que a gente tem como novidade a partir dos anos 60 do século XX o retorno, na verdade, de velhos conhecidos, ou de um velho conhecido paradigma. Ou seja, questões que eram muito comuns para o mundo ocidental, né, de se ver se relacionando com outras racionalidades médicas. Por mais que o processo de uniformização ele seja bastante antigo, a gente já discutiu isso nos nossos debates a respeito da institucionalização da educação médica ao longo do tempo, especialmente a partir da Idade Média, como a gente tem novas práticas retornando ou invadindo, entre aspas, esse cenário que se fortaleceu do século XIX até o século XX. Ou seja, o persistente crescimento do uso de novas práticas terapêuticas que tem chamado a atenção de diversos atores sociais, tanto na sociedade civil quanto no Estado, em lugares diferentes. Isso começa fortemente pelos Estados Unidos, dentro do universo que a gente pode chamar de contracultura, que vocês devem identificar mais claramente como movimento hippie, etc., de pessoas que estão procurando técnicas alternativas, terapêuticas diferentes, para cuidar do próprio corpo. Isso não é coisa só de hippie, Ou seja, a gente tem que desmistificar essa questão. A contracultura abre as portas para algo que hoje já não é entendido mais como um papo de bicho grilo, digamos assim. E esse artigo é importante para discutir esses aspectos, de como teoricamente a gente pode, conceitualmente a gente pode entender esse processo também e ver como objetivamente ele já altera o cenário da medicina mundo afora, inclusive aqui no Brasil. Denominadas alternativas, complementares, integrativas ou holísticas, essas práticas ganharam progressivo espaço em grupos civis e instituições e serviços públicos de saúde, inclusive aqui no Brasil, nesse momento que a gente está conversando. Seu surgimento e seu desenvolvimento remontam ao final da década de 60, tendo desempenhado importante papel no conjunto de transformações denominado contracultura, que a gente estava comentando agora há pouco. Os motivos da expansão contínua da opção por terapias alternativas na sociedade atual não podem ser reduzidos a questões de insatisfação ou satisfação, ou ineficiência ou eficiência com relação à medicina ocidental contemporânea ou aos sistemas públicos de saúde, apesar de sua inegável influência nesse sentido. É uma reflexão interessante que os autores realizam para pensar as razões pelas quais as pessoas têm tido sua atenção chamada para chamadas práticas terapêuticas alternativas. Por que elas estão ganhando espaço? Por que elas ganharam espaço desde os anos 60 até hoje? Porque, inclusive, muitos médicos têm voltado sua atenção para essas práticas. E aí, retomando, antes de ser apenas uma definição pela insatisfação ou pela ineficiência, fundamentam-se em escolhas culturais e terapêuticas que apontam para transformações nas representações de saúde, doença, tratamento e cura presentes no processo de transformação da cultura. Uma coisa interessante de se pensar, especificamente para o cenário brasileiro, que as chamadas outras racionalidades médicas, os outros conhecimentos de cura, eles não desapareceram, apesar de terem sido rechaçados a partir do século XIX, a partir do processo de institucionalização da medicina no Brasil, especialmente da educação médica. Muitos conhecimentos eles foram preservados ao longo do tempo, mas que hoje eles estejam numa situação de menor visibilidade, talvez, em relação ao passado. A sobrevivência das benzedoras, das mesinhas, dos chás, etc., dos conhecimentos fitoterápicos, das mesclas desses conhecimentos de origem indígena e africana, por exemplo, atuam ainda, especialmente nas sociedades interioranas, digamos assim,
em cidades do interior cada vez menores, pequenas vilas, nas aldeias, etc., esses conhecimentos de cura eles ainda estão em atividade. Se a gente for parar para pensar nas combinações, por exemplo, as combinações de origem mágico-religiosa, mas também de conhecimento das propriedades das plantas, etc., etc. Isso não desapareceu, né? Apesar dos movimentos de anulação que foram engendrados a partir do século XIX. E aí, os autores eles pensam como possíveis explicações para o avanço dessas terapêuticas alternativas em 3 conceitos: o diolismo do Louis Dumont, a orientalização do Ocidente do Colin Campbell e as crises da medicina e da saúde ao longo do tempo. Então são 3 conceitos centrais para se pensar as maneiras a partir das quais as práticas alternativas elas avançam desde os anos 60 do século XX. O holismo, que pode ser entendido como a confluência de diferentes percepções, diferentes paradigmas, diferentes perspectivas, mas também uma possibilidade de integração maior dos elementos que constituem a realidade. A orientalização do Ocidente, que não é apenas a absorção no Ocidente de determinadas questões culturais ou medicinais importadas do Ocidente, mas também uma combinação entre diferentes perspectivas em torno da realidade. As crises da medicina e da saúde, crises originadas na maneira como as transformações socioeconômicas do mundo ocidental, sobretudo com a globalização desde o século XIX, expandem determinados processos de doença, né, e de como questões da contemporaneidade, da nossa realidade do agora, trazem um mal-estar crescente em relação à maneira como as coisas têm se modificado, causando percepções negativas em relação à própria saúde, né, aos modos de vida, a busca por soluções alternativas para melhora de qualidade de vida, etc. E a crise da saúde está mais ligada à maneira como os processos de construção das técnicas, a institucionalização do cuidado e a própria formação do médico tem apresentado problemas ao longo do tempo. Uma coisa que a gente discutiu muito durante o semestre é que a área de vocês, o campo de vocês, a medicina não é absolutamente técnica. A técnica tem uma importância muito grande. Nosso último debate avaliativo, a gente pensando na cientificização da medicina nos séculos XIX e XX, que foi alvo do nosso júri simulado, a gente pensou muito nisso. A técnica é extremamente importante, as inovações técnico-científicas, as inovações tecnológicas, elas foram decisivas para que problemas fossem solucionados no campo da medicina, mas ao mesmo tempo esfriou as relações humanas, a dimensão humana, humanística, ética e bioética dentro desse campo. Vocês não consertam computadores, câmeras de vídeo, nem geladeiras, nem carros. O médico e a médica lidam com seres humanos. Então, como é que o componente humano, as percepções individuais dos processos de adoecimento, etc., como é que eles foram abandonados? Como é que a dimensão humana ela foi, em muita medida, isso é uma reflexão que levou as diretrizes curriculares do curso de medicina de 2014, inclusive, como é que essas dimensões elas precisam ser resgatadas. E as chamadas práticas alternativas, elas colocam o ser humano no centro do debate. Então essa é uma coisa interessante de se pensar. E aí o que acontece? Eu falei de resgate de velhos paradigmas ou de um velho paradigma, de fato há reavivamento de determinadas questões que são milenares. A medicina ayurvédica, por exemplo, a tradicional medicina chinesa, que tem essas questões relativas a, por exemplo, a indicação através da pulsação de determinados problemas ligados a órgãos específicos, etc. Discussões muito antigas que têm a ver com determinados processos de conhecimento da própria medicina ocidental, né? Diferentes representações mostram quanto antigas são essas discussões nas medicinas chamadas do Oriente, né? De como é que elas vão sendo incorporadas a partir do século XX, como é que o conteúdo holístico dessas perspectivas ou racionalidades médicas
ganham força e como aqui no Brasil, por exemplo, né, se retorna ao encontro com os saberes tradicionais, por exemplo, das sociedades indígenas, dos conhecimentos fitoterápicos indígenas, etc., ou também da chamada medicina da floresta, e que vai dar vazão à ampliação da oferta dessas possibilidades alternativas, né? Da fitoterapia, da acupuntura, de uma série de outras técnicas que hoje estão contempladas dentro da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS. Essa, em tese, já é uma realidade, ou seja, o próprio Sistema Único de Saúde já reconhece essas outras racionalidades médicas como parte da resolução de problemas que aí estão, enfim. E essa política atende a necessidade de se conhecer, apoiar, incorporar e implementar experiências que já vêm sendo desenvolvidas na área da rede pública de muitos municípios e estados, entre os quais destacam-se aquelas no âmbito da medicina tradicional chinesa, bem mais conhecida a parte da acupuntura, mas não se limita a ela, da homeopatia, da fitoterapia, da medicina antroposófica, do termalismo, cronoterapia, o termalismo que também é uma técnica extremamente antiga, etc., utilizada por diferentes povos, como os romanos, por exemplo, né, de como essas práticas integrativas, complementares à medicina tradicional ocidental, têm sido hoje reconhecidas e ofertadas de maneira complementar, de maneira conjunta aos tratamentos convencionais da medicina ocidental. Interessante pensar nisso, pensar como existe hoje maior visibilidade para essas questões no âmbito médico, no Brasil, por exemplo, não apenas no Brasil. Estou indicando para vocês poderem visitar essas questões de maneira mais clara, mais nítida, um documentário com depoimentos concedidos por implementadores e teóricos das práticas integrativas no Brasil e no Nordeste especificamente, depoimentos que foram colhidos durante o primeiro encontro das práticas integrativas lá no Nordeste, que ocorreu em maio e junho de 2013 na Univasf, lá em Juazeiro, na Bahia. É bem interessante porque é uma gama muito diversificada de atores vão falar a respeito das práticas integrativas e complementares. Professores universitários, médicos, enfermeiros, benzedores, religiosos, uma série de atores diferentes estão falando dessas práticas de maneira bastante interessante. Então, estou mandando para vocês junto com a própria política das práticas integrativas para que vocês possam olhar também. Dito tudo isso, a gente chega à questão central para muitas pessoas, que são as atividades, aquilo que a gente vai enfrentar positivamente no nosso último debate avaliativo. 3 questõezinhas. A primeira, de que maneira o processo de expansão das chamadas práticas terapêuticas alternativas ou integrativas e complementares pode se relacionar com a história da medicina no Brasil? De que maneira essas questões se somam? De que maneira esse processo de expansão das práticas integrativas e complementares se relaciona com o processo histórico formador e instalador da medicina no Brasil que a gente discutiu? De que maneira essas questões se aproximam, né? Segunda questão, como o holismo especificamente pode ser percebido nas atuais noções do processo saúde-doença. Lembrando que o holismo, por outro lado, a gente discutiu a medicina hipocrática. Nas primeiras aulas a gente falou bastante de Hipócrates. Como é que a questão de enxergar um todo ela está presente nas novas concepções do processo saúde e doença hoje, né? Só para lembrar essa questão hipocrática. Tal conceito já foi discutido em outras disciplinas do curso, vocês vivenciaram isso em outros momentos, etc. De que maneira isso aí pode ser vislumbrado, visualizado. E a terceira questão, as práticas integrativas e complementares, também chamadas de PICs, estão presentes nos cenários práticos nos quais a turma desenvolveu atividades.
ao desenvolvimento da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no cenário pelos quais vocês têm passeado? Vocês conseguem identificar isso? A gente poderia abordar uma série de outras questões, estou colocando essas três aí, para que a gente possa conversar a respeito dessa temática. Não vai ser feito da maneira como convencionalmente os debates têm ocorrido, não vai ter aquela coisa de sorteio, nada. A gente vai chegar e vocês vão apresentar as respostas que conseguiram encontrar a partir da leitura do material, a partir do acesso a esse vídeo, a outro vídeo que eu vou indicar, para que a gente possa conversar a respeito. Beleza? E assim a gente encerra o nosso semestre letivo da disciplina MED 106, Fundamentos Históricos, Éticos, Políticos e Sociais da Medicina 2, essa conversa longa sobre História da Medicina, fechando com algumas questões relativas aí ao universo da História da Medicina no Brasil, fazendo pontes entre os processos históricos iniciados lá no século XVI e aqueles que estão agora na história do nosso tempo presente em relação à medicina. Ok? Dúvidas que sejam manifestadas o mais rápido possível, sinais de fumaça, mensagens no Facebook, WhatsApp e por e-mail, ok? Para que a gente possa fechar esse semestre aí da melhor maneira possível, tá ok? Deem feedback sobre o que vocês acharam dessa experiência do vídeo, se está bacana, se não está, se está legal, se não está, etc, para que a gente possa construir isso cada vez melhor, de uma maneira mais satisfatória para todo mundo, ok? Então, até mais. Tchau, tchau.